Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco de meio-dia a 1h, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, alô Baixada Santista, também pela tvetica.com.br, tvexito.com.br. Eu quero te fazer um convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet, e o melhor, de graça, é isso mesmo. Você pode e deve ter o aplicativo da TV Êxito no seu... Ah, Liliane, mas só para Apple? Não, para Android também, qualquer plataforma você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito. Por que fazê-lo? Porque você vai poder assistir esse programa ao vivo num toque lá, né? Num clique. E também acompanhar toda a programação da TV Êxito 24 horas no ar. Filme, entretenimento, informação, saúde, comportamento, olha, engenharia, arquitetura, tudo que você precisa saber e estar por dentro, venha nos acompanhar, tá? Hoje nós vamos conversar no programa sobre empreendedorismo que começa a crescer no país. Empresas aproveitam o Natal para fidelizar clientes. Procon relata problemas na compra de imóveis. Guindaste desaba e mata funcionários no Itaquerão. E aí nós vamos dar mais detalhes, né? Não é notícia velha, não. Viu? É para você saber um pouco mais e ter oportunidade de opinar sobre esse assunto, tá? O empresário José Henrique Ramos, que está aqui conosco, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer recebê-lo. Ótimo, boa tarde, prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer todo nosso tê-lo aqui, obrigada. Obrigado. Também conosco o engenheiro Enio Klein. Como vai, Enio? Bem, obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, viu? Também conosco o advogado Marcelo Tapai. Como vai, doutor? Tudo bem, agradeço o convite e a oportunidade. Também o nosso querido amigo, empresário, advogado Misael. Como vai, Misael? Melhor agora de estar ao seu lado e ao lado dos ouvintes que estão nos acompanhando. Muito e nos bom. Vendo também. Muito bom, tvexito.com.br, tvetica.com.br. Gente, olha aí, o chamado espírito empreendedor não é comum no Brasil. Segundo alguns empresários, além das dificuldades criadas pela burocracia, a corrupção e o alto volume de impostos, o país não conta com uma educação empreendedora que ensine um jovem, inclusive, a montar o seu próprio negócio. Ainda assim, muitos têm enfrentado o mercado com sucesso, gerando mais emprego e renda. Antes mesmo de ouvi-los, e a gente tem aqui na nossa mesa advogado, profissional liberal, empresário, eu vou dizer para vocês que eu tenho como ídolo e como herói empresário. É verdade. É verdade, mas é mesmo. Empresário, para mim, é ídolo, nesse herói. Nesse país é um guerreiro. Hã? No empresário nesse país é um guerreiro, é um pacificador, é um batalhador. É incansável, porque veja o que o Zé Henrique estava falando antes do início do programa. Isso é uma guerra para você sobreviver. Será que a gente pode contar? Pode nada. Temos que contar, Eu gostaria, mas é absurdo que nós estamos vivendo Tem nesse jornalista que está sendo processado aí, viu, Zé Roberto? Tem jornalista, 2 sendo processados, porque no ar falaram a verdade. Para manter o seu comércio aberto, e vocês sabem disso e acompanham os telejornais, e aí o jornalista, o âncora, que é o meu papel aqui, foi fazer um comentário que não é nada de novidade, não inventou a roda, não é nada de novidade. Estão sendo os 2 processados lá pela uma outra instituição que se sentiu, né? Como se o que foi dito não foi verdade. Mas tudo bem, vamos lá. José Henrique Ramos, comente aí como é ser empresário nesse país. O empreendedor, ele já nasce empreendedor, né? E o empreendedor, no meu ponto de vista, ele não pode se pegar ou se deter a detalhes do que acontece no cotidiano. E me desculpa a simplicidade, mas eu sou um otimista por natureza. Eu sou Muito aquele bom. cara que cai do 20º andar do prédio, vem descendo, a hora que passa pelo 2º andar, eu falo, pô, se eu cheguei bem até aqui, eu vou chegar bem lá embaixo. Eu acho que nós temos que ser patriota, que nós precisamos mais, e acreditar que a tecnologia, vocês são responsáveis de que acho que vai salvar o mundo, né? Porque hoje, cada vez mais, tem mais informações, pega-se mais detalhes das coisas boas, das coisas ruins. E eu acho que o empreendedor é esse, ele tem que passar por cima disso. Então, a principal característica de um empreendedor é ser ousado? Eu acho que ousar é uma palavra tão destemido. Destemido. Eu acho que o empreendedor está na própria palavra, ele tem que empreender, ele tem que saber o que sair, ele tem que saber sair das situações difíceis
e trilhar os caminhos mais fáceis, mais próprios e tudo mais. E nós, mesmo tendo essa capacidade, às vezes vivendo isso todo dia, nem sempre, todo dia, você consegue sair de situações difíceis. Mas o mais importante de tudo isso na palavra empreendedor é empreender. E toda pessoa que quer empreender, ele tem que passar por cima de tudo isso. Nós não podemos ficar discutindo sobre problemas de impostos que são altos no Brasil, mas é onde que cria riqueza, onde que cria desenvolvimento, onde que cria progresso, que traz para nós também esse progresso. Não devemos falar, por exemplo, de um problema seríssimo agora de substituição tributária, que sai um caminhão nosso carregado de produto aqui para Bahia, para Recife, chega lá, para na barreira, enquanto não emite a diferença de tributo e o franqueado paga, ele não libera o caminhão, e assim por diante. E isso tudo você tem que aprender. Se demora 2 dias, vai ficar parado 2 dias, sai 2 dias antes. Se tem problema de clareza, que se prepara bem, leva todo o material para poder fazer. Então, é uma questão de logística. Logística é um problema sério do Brasil hoje. Então, você monta o negócio, eu digo, montar e fazer é a coisa mais simples do mundo. O duro é manter. Eu acho que você não faz nada sozinho, você tem que ter um time, você tem que ter uma família, você tem que ter amigos. E o maior patrimônio que nós temos, que não existe nada disso para todos nós, para você, para qualquer área, o maior patrimônio que nós temos é o cliente, né? E quem não cuida bem do cliente, não tem nada. Então, a nossa missão hoje no planejamento, que eu sempre fazia planejamento de ano a ano, quando depois você chega numa certa idade, você já começa a querer fazer o planejamento da tua existência, né? Então, eu estou fazendo planejamento para 20 anos agora, que eu não sei se eu vou viver 20 anos. Você é diretor de uma marca muito famosa. Há quantos anos no já sucesso Franz Café? Então, a primeira loja foi fundada em 72. Depois nós viemos para São Paulo em 88. São de onde? De Bauru. Bauru. Sou VIP. Vim do interior paulista. E depois nós fizemos a primeira loja franqueada na Doc Lobo, que está ali entre a Paulista e a Alameda Santos até hoje. Até hoje, foi bem obviamente frequentada. Em 17 de março de 92, antes da lei de franquia. Você imagina, você não existia uma lei que geria alguma coisa que você estivesse fazendo. Quem tem coragem de fazer isso? 2 advogados aqui. A lei é de 14 de fevereiro de 95. Vocês devem saber. Então, são desafios que nós encontramos e que eu não me preocupo nenhum, não fico nervoso com nenhum dos dois, eu trabalho, vou e resolvo. Tem aquele velho ditado, né? Tem 2 tipos de problema, né? O que tem solução e o que não tem. Eu não fico nervoso com nenhum dos dois. Mas sua pele está ótima, né? Tem um humor maravilhoso. Você vê que é o empresário nato. Eu já tinha mordido a parede. É o legítimo empreendedor, né? É o legítimo empreendedor. E porque a gente ele tem um outro segmento que chama-se mão de obra, que ele também deve sofrer bastante. Se tenho mais algum tempo, esse é um dos problemas principais hoje do nosso negócio. Primeiro, logística, que precisamos resolver, que o Brasil tem que desenvolver em ferrovia, hidrovia, melhorar a estrada, baratear custos, senão fica inviável qualquer coisa. Olha que absurdo que aconteceu em Rio Preto agora, que vocês estão sabendo do noticiário, que uma composição descarrilhou lá e jogou não sei quantas toneladas de milho no chão, soja e tudo mais. Existe mais de 30 quilômetros de congestionamento de trens parados, porque não tem onde passar. E não tem solução. Quanto tempo demora para recuperar aquilo? E é uma coisa que a prefeitura, que o governo do estado, que a gente tem acompanhado por noticiário, por vocês, que já deveria ter resolvido há mais de 20 anos que pede lá. Então, eu sou de Bauru, por exemplo, maior entrocamento rodoviário do Brasil, que tem todas as rodovias que passam lá. Está deteriorado. Então... Mas, Henrique, me permita, Liliane, qual foi ou qual é a obra pública, quer estadual, quer municipal, quer federal, iniciada e concluída nos últimos 20 anos para as próximas gerações, e não para as próximas eleições? Porque, ultimamente, o que a gente acompanha em todo esse país são as obras para as próximas eleições. Para as próximas gerações, esqueça que não existe. Outra coisa que eu posso não agradar muita gente, desculpa aí quem está nos ouvindo e assistindo, nós somos responsáveis. Nós. Porque se eles estão lá, é porque nós elegemos. E nós não acompanhamos. Mas, José, eu vou te contar uma coisa para você e para os demais da mesa e para você que está nos ouvindo aí. Eu estou num momento de contagem regressiva para o ano 2014, porque eu vou demitir um monte de gente. Eu estou me sentindo. Sim. Porque eu sei que eu votei, eu sei e acompanhei o que não foi feito. Exatamente, vai em direção ao que você está falando. Isso aí. Então, hoje, a tecnologia vai informar quem é bem e quem não é, vai informar quem fez, quem não fez. Agora, uma coisa de rodovia que eu vou te dizer, eu não sou defensor de ninguém, não. Acho que
existe atrás do que eu vou dizer empresários e empreendedores como nós aqui que você faz. Se você não administrar a tua vida e não tocar o teu negócio, esquece, ninguém vai fazer. Então você vai ter que ter gente boa, tem que ter um time perfeito, líderes e cara de preferência melhor do que você. Possa ele não ter aquele espírito empreendedor, mas ele profissionalmente tem que ser melhor do que você. Exemplo de rodovia, por exemplo. Aonde estão as melhores rodovias? Aqui estão privativadas. Agora, por exemplo, saiu a privatização lá... Mas que te custa uma fortuna. Não, mas é melhor pagar. Porque se você... Eu vou dizer o seguinte, ó. O que é caro no custo é o caro para você usar. Depois que você paga... Mas e por que eles não fazem como se faz na Europa? Que você paga o trecho percorrido. Já existe no Brasil hoje algumas estradas assim, mas eu não sei até quando. Por quê? Porque é confidencialidade, mas aí existe um outro problema, além da própria administração, que é a corrupção. Porque pagar caro para usar a rodovia poderia se pagar para o DNR. Ou seja, quando você pagava para o DNR, você não tinha estrada. Passou para a mão da iniciativa privada, a estrada mudou absolutamente. E isso em outros ramos também, que são administrados pelo Estado, que viram uma bagunça, que nunca dão lucro, e na mão da iniciativa privada viram ouro. Gente, eu tenho o prazer hoje de conhecer praticamente todos os estados brasileiros. Nós temos loja em mais de 20 estados. Hoje, total, são quantas lojas? 158, estamos inaugurando mais 8 até final de janeiro e tem mais 18 em obras aí para inaugurar até meio de junho, julho. Por todo o Brasil? Todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre. Mas, por exemplo, eu conheço estradas que você fala, só tem estrada de São Paulo. Nós temos loja em Campina Grande e João Pessoa. São 120 quilômetros, pista dupla, perfeita, em ordem, bonitinho. Acabou de privatizar agora a 153 lá, que vai até Sinop, no Mato Grosso. Que sobe ali de Cuiabá, Rondonópolis e tudo mais. Pode ter certeza, daqui 3, 4 anos, essa estrada vai estar simples, mas em ordem, como está várias estradas que eu ando no Brasil. Agora, a corrupção, né? Só para a gente não falar muito nisso, que senão nós participamos também. Então, não gosto de fazer muita propaganda, não. A tecnologia também vai resolver isso. Tente me corromper agora aqui, no ar ou fora do ar. Se você apertar um botão, você grava, você filma, as pessoas estão pegando. Isso para o mundo, hein? Caiu o ministro, o primeiro da Itália lá. Por quê? Porque filmou ele com as meninas, filmou não sei com o quê, com corrupção, com gravação. Eu acho que a tecnologia vai salvar o mundo. E surgiu um Batman, quem sabe surgem outros Batmans, né? Pode surgir. Olha aí, você pode e deve participar conosco. Começamos com essa injeção de ânimo, né? 50813782, 11, porque é São Paulo, 50813782. Você pode participar conosco também por e-mail, liliane@tvexito.com.br. Olha aí, o Natal está chegando e é também para a maioria das empresas, gente, uma grande oportunidade para se aproximar de seus clientes, já que muitos vêm até suas portas em busca de produtos. Poucas empresas, porém, aproveitam para tornar esta relação mais duradoura, o que pode ser feito com cuidados simples, como conhecer melhor os desejos desses clientes e até estabelecer vínculos de amizade. É isso, Enio Klein, seu comentário. Eu creio que sim. A grande questão, seja no Natal, seja em outros eventos, etc., é a questão da experiência do cliente. Quer dizer, o cliente entra numa loja, ele tem uma experiência boa ou ele tem uma experiência ruim. Não importa a promoção. O grande problema das lojas é que elas acham que, bastando uma boa oferta, conquista o cliente. Isso não é verdade. A oferta conquista o cliente naquele minuto. Mas, no minuto seguinte, a experiência vai mandar. Uma má experiência, ele não volta nunca mais lá com preço bom ou sem preço bom. E até voltando um pouquinho na história do governo e cidadão, né? Talvez seja na hora do governo entender o cidadão como cliente e o próprio cidadão se entender como cliente do governo. E cobrar a respeito. Quer dizer, a boa experiência do cidadão é a garantia da reeleição de um governo. A gente está na hora da gente dizer para o governo que a gente não está sendo tratado como bom cliente. E a mesma coisa acontece lá nas lojas e nas empresas. O cliente ele se fideliza se a experiência for boa. Se a experiência não for boa, ele não se fideliza, por melhor que seja a oferta. Aí o caso é olhar para o dinheiro, porque o governo, o gestor público hoje, é claro que eu não estou falando da maioria, não vem com pataquada aí também, depois mandando e-mail e criticando, não. Entende o que eu estou falando, né? O gestor público, ele entende que o dinheiro não tem dono, para muitos, né? E o contribuinte entende que esse dinheiro é de todo mundo. Não é de todo mundo, é para o destino
né, que ele foi designado. Mas não, aí fala, não, aí não, parece que aí fica uma massa, uma sombra, uma coisa que ninguém vê, ninguém sabe, e aí estouram nos escândalos. Mas é aquela consciência do sujeito que entra numa loja, compra, sei lá, um tablet e leva o tablet. O cidadão é a mesma coisa, ele paga seus impostos, a destinação do imposto ela está definida. Resta ele cobrar se aquilo que está sendo feito está de acordo com aquela destinação. E a gente não faz isso. A gente, quando eu falo, acho que todos nós, até porque como empreendedor, né, a gente não tem tempo para acompanhar o dinheiro da gente. Mesmo. Esse é o grande problema. A gente está tão preocupado em passar por cima dos obstáculos que a gente não tem tempo de avaliar o que estão fazendo com o dinheiro da gente. Então, a gente, às vezes, até tem tempo de ir lá no Facebook e reclamar, mas a gente não tem tempo de entrar no site da prefeitura e ver, puxa, aquele dinheiro que eu paguei de IPTU ou de IPVA... Você não fala em IPTU que você vai tirar a vontade de almoçar de muita gente. Tem muita gente que está com bolo no estômago ainda, né, Misael? O IPTU ele tem uma destinação, a gente paga com algum objetivo. E por que a gente não tem esse objetivo? Quem é que tem que cobrar isso? E por que ele, antes de se candidatar, ele não tomou conhecimento dessa situação? Agora que ele está no poder, ele vem com esse projeto dilapidando o nosso patrimônio. Quer dizer, é umas coisas que não dá para entender. Eu não aceito por isso. Eu não aceito por isso. 35% para os senhores empresários. Ele sabia que a prefeitura estava desfalcada. Certo? E graças à ex-mulher do rapaz é que estourou isso. E também porque eles estão na perseguição de massacrar o PSDB em São Paulo. Se não fosse isso, também não estourava nada, entendeu? Eles estão perseguindo o PSDB, levantando coisas do Covas, que já até morreu, como se isso fosse resolver o problema, entende? Agora, por que o dirigente máximo não vem a público dizer, olha, o trânsito de São Paulo está parado por isso e por isso? Isso ninguém dá uma satisfação. Vem uma coitada de uma técnica que foi ali nomeada por um favor de alguém, o QI dela, que funcionou, e nós que estamos pagando, e nós que estamos sofrendo, perdendo todos os compromissos sem poder andar. Porque ele vem com esse papo aí, inclusive na televisão, que está construindo, não sei o quê, está pintando o asfalto. Isso é menosprezar a minha inteligência como contribuinte, e como eleitor e como cidadão. Entende? Tem que se fazer obras nessa cidade. Nós tivemos um ex-prefeito que, em 4 anos, ele conseguiu fazer 485 quilômetros de vias públicas dentro da cidade de São Paulo. Esse vem e pinta o asfalto e quer que a gente aceite isso. Não dá para aceitar isso. É difícil. Difícil. E eu não gosto muito de falar sobre políticos e política, né? Mas eu tenho um pensamento que pode ser uma ideologia idiota ou um sonho absurdo, né? Mas eu acho que tinha que acabar a profissão política, a carreira política. Muito boa. Entendeu? Porque isso no mundo, se você perguntar aí para muitos políticos, eu não vou dizer nome, eu faço isso com muita propriedade para não me envolver, qual a tua profissão? Eu sou político. Porque ele ficou lá 4 vezes governador, 8 vezes deputado, 8 vezes senador, e vem na memória de vocês agora um monte de nome que eu não vou dizer, que eu tenho mais de 50 vindo lá de trás. E coisas que aconteceram e que retornou e que voltou e tudo mais, isso aquilo. Então, saindo da política. A política é uma habilidade em fazer o quê? Relacionamento, não é política político. Se você pegar no Google, né, na filosofia do que é política, não é o que está se fazendo. Você faz política, eu faço política, todos nós fazemos política. Só que nós temos obrigações, temos pessoas muito próximas da gente e nós temos as pessoas que estão em torno, que a gente dorme, que a gente tem a preocupação de estar com a cabeça tranquila. Imagina vocês na função de advogado de causídico, né? Não é fácil. Como é que você faz? Você de transferir aquilo que você conhece para as pessoas que têm que entender que você está dizendo aquilo é uma verdade para o negócio, aquilo que você acredita, e nem sempre pode ser verdade para ele, pode ser execuível ali com ele. Então, essa divisão que eu faço é muito difícil, mas como é duro você ter que aceitar as colocações, e na estrada, então, às vezes. Agora mesmo, ontem eu passei de novo pela 18ª, 59ª vez ali na 9 de julho. Está se fazendo uma obra ali absurda, não sei se vocês viram. Está com uma pista no 9 de julho, saindo da São Gabriel até chegar na cidade de Jardim. Vi. É brincadeira. Não, e fizeram isso, Zé Henrique, em toda São Paulo. Toda São Paulo, agora mesmo aqui na 23 de Maio. 23 de Maio sempre foi um corredor. Sempre foi um corredor. Posso só otimismo falar agora? Pode. Mais um negócio que a tecnologia vai salvar. Use o GPS.
Aí se você sai, desvia. Brincadeira, mas é uma verdade. Não, mas Ele é imprescindível hoje, imprescindível. sobretudo nas principais capitais. Vamos para o próximo assunto? Pois é, Procon relata problemas na compra de imóveis, pois lançou agora o Procon recentemente 2 cartilhas sobre cuidados ao comprar aí o seu imóvel. Entre os problemas na compra, nessa relação, né, comercial de imóveis, inclusive na planta, estão informações erradas, eu disse erradas, atrasos e o surgimento de opcionais não inclusos no preço, entre outros. Sobre os usados, o órgão aconselha visitar o imóvel, verificar se a renda é compatível com os gastos fixos e observar também se o bairro tem infraestrutura, porque tem muita gente comprando o sonho e levando pesadelo para casa, doutor Marcelo Tapai. Às vezes nem o pesadelo chega, né? Demora um pouco. Meu pai do Eu céu. estava observando muito atentamente aqui a fala do José Henrique e uma frase que ele me disse, eu anotei aqui, que eu acho que ela foge à lógica das construtoras. Quem não cuida bem do cliente não tem nada. E as empresas, elas realmente apostam muito mais no marketing pesado para conquistar novos clientes, porque o comprador de imóvel normalmente faz isso uma vez só, do que fidelizar o cliente. Então, você percebe que, de maneira generalizada, elas desrespeitam um cliente e são departamentos absolutamente distintos dentro da própria empresa. O brasileiro tem o sonho da casa própria, então ele se programa para comprar um imóvel, ninguém compra um imóvel sem querer, ele se programa para comprar um imóvel, ele faz a poupança, ele junta dinheiro, vai realizar o sonho de vida e quando chega no momento que ele imagina que esse sonho de vida pode ser concretizado, ele vai até um estande de vendas. A partir dali, ele entra num mundo diferente, onde a pessoa que atende ele na porta já sabe que ele está ali para comprar um imóvel, para realizar um sonho. E aquela pessoa está ali para fazer um negócio. Então, sentando naquela mesa daquele estande de vendas, não importa o preço do imóvel, ele sempre vai caber no seu bolso, o valor sempre vai ser menor do que o aluguel, aquele imóvel é exatamente o que você está buscando, é o único que tem na região, estava reservado para o gerente da empresa, mas ele vai vender por uma... Não. Porque ele é bom com Sério? você. Sério. Olha, a tabela pensei que fosse só comigo. Não, a tabela é do mês você passado. também. Mas vai subir. Vai subir, né? Vai valorizar. Então, são todas as informações que, enfim, acabam fazendo parte aí de sedução do cliente. Até aí não haveria nenhum tipo de ilícito. Agora, o problema é que, além de toda essa sedução lícita, existem também as ilícitas, existem a falta de informação, a sonegação de informação, promessa, a informação equivocada ou propositalmente errada e que faz o cliente entrar em erro. Talvez a mais comum na hora de você comprar um imóvel... Mas você acha, desculpa, doutor Marcelo, o senhor acha de verdade que se eles colocassem tudo às claras, eles venderiam? Não. Se a verdade fosse dita... Às vezes eu não sei. Essas coisas não são assim. Se você notar, Marcelo, olha sei. só. Verdade. Isso que você falou de imóveis acontece... A gente falou aqui desde o início do programa. Né? O Estado massacra o empreendedor. Né? O governo massacra o cidadão. Quer dizer, é tudo cliente do Estado, cliente do governo. Os compradores de imóveis são massacrados pelos quem vendem imóveis. A gente é massacrado no dia a dia pelos aqueles que vendem na propaganda. Quer dizer, se uma empresa operadora de celular falasse a verdade sobre o seu sinal... Não venderia. Talvez, não venderia, pois doutor. E é celebridade que vai na televisão falar. Mas já encontraram a solução. Tem uma linha de cada operadora. Pois é, muita gente tem isso. Mas eu já até pensei numa coisa, se eu fosse... Aí você arruma 4 problemas ou 5 problemas, nem sei quantas Se eu fosse operadoras legislador, eu nós ia propor o temos. seguinte, Olha, ele está fazendo... Ele é o garoto propaganda aqui de vários operadores. Por que tanto celular se só tem 2 orelhas, senhor José? Mas é verdade, para não ficar sem falar. Eu já falei ele no pode Viva até- Voz e 2 em cada orelha, dirigindo. pai do céu. Errado, hein? Parado. O celular pode até não funcionar, mas o prejuízo que um celular que não funciona lhe causa, ele é muito inferior Verdade. Mas até a expectativa. à e tudo mais. expectativa. Porque quando você compra um imóvel, você empenha aí não só a sua poupança passada, como os seus anos futuros. Escuta, aí, 20 doutor Marcelo, anos não da é que eu estou próxima aqui levantando a lebre que eles estão certos, eles estejam certos, não é isso, né? O fato é que o interessado, é isso que eu queria chegar à conclusão, é que o interessado tem que largar de ser preguiçoso. Né? Quando você está interessado no imóvel, você tem que, no mínimo, buscar a ajuda de um advogado
para, no mínimo, te auxiliar e de um contador, por vezes, para saber se você vai poder administrar financeiramente o que você junta tem. as duas coisas, junta quem está querendo vender com quem está querendo comprar. O brasileiro tem uma coisa, o brasileiro tem um pouco misto de um pouco de preguiça com um pouco de boa fé. Talvez então, a questão do contador seja essencial, porque um dos problemas é com relação ao contador. Com relação ao advogado, as empresas já solucionaram esse problema. Como? Em tese, elas têm um advogado de plantão no estande de vendas que elas contratam para tirar suas dívidas, as suas dúvidas sobre o contrato. E ainda cobram sobre isso, que é a chamada SAT, Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária. Ou seja, eu obrigo você a contratar um advogado meu para te esclarecer. Então, na verdade, não é que a pessoa não se cerca dos cuidados. As pessoas se cercam dos cuidados, mas ela é dissuadida a imaginar de forma contrária. Com relação ao contador, acho perfeito, porque você até eu tenho uma conta pronta, acabamos fazendo, mas de cabeça. Você vai comprar um imóvel para construção, 300 mil reais. Você chega lá pro vendedor e fala, quanto custa o imóvel? 300 mil, como que eu pago? O senhor vai dar uma entradinha de 20 mil reais, o senhor vai pagar parcelinhas mensais de R$1.000 por 36 meses, que é o tempo da obra, 36. Muito bem. O senhor vai ter um saldo de 244 mil reais para financiar quando o imóvel ficar pronto. Quanto o senhor ganha? Eu ganho X, 4 mil reais. Perfeito. Cabe, né? Com essa renda que o senhor tem, cabe. O senhor vai pagar uma parcelinha de 1.032, menos que o aluguel. Bateu. Tudo bem? Tudo bem. Acontece que você pergunta para ele, a parcelinha vai ter juros? Olha o golpe. A parcelinha tem juros? Não, não tem juros. Tem uma pequena correção pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, sobre a parcelinha. O que não é verdade. É sempre sobre o saldo total. Então, nessa conta que eu te fiz, dos 300, você deu 20, sobrou 280. Você pega um INCC médio de 0,065%, no próximo mês você já está devendo 281,800. Você paga 1.000 de parcelinha, ficou devendo 280,800. No próximo mês, INCC vai para 282 e 120, ou seja, sei lá. Você não bateu nada. Você paga nada. 1.032 de parcelinha e fica devendo. Essa conta, quando você for ver, você pagou, ao final de 36 meses, você pagou, além dos 20 de entrada, mais 54 de prestação. Você pagou 74 para a empresa e está devendo 304 para se financiar. E daí você vai financiar. Chega no banco, fala, eu quero financiar. Mostra o seu olerite. O seu olerite teve a evolução patrimonial, imaginando que nada aconteceu de errado, normal de quem é assalariado. Não é igual à evolução patrimonial, a evolução dessa conta aqui. Então, se a conta é muito justa no momento que você fechou, você não consegue financiamento na hora de pegar o imóvel. E pior, quando você vai comprar o imóvel, te perguntam quanto você ganha. Não perguntam para a Liliane se ela comprou o carro financiado, se ela tem empréstimo pessoal, porque tudo isso vai dificultar vai te endividar de forma que inviabiliza um financiamento futuro. E daí você pagou 70 mil. Mas tem como a gente impor a construtora para não corrigir sobre o saldo devedor e sim sobre a prestação? Não tem sistema. Então não temos jeito, estamos mortos. Eu acho que a questão ela vem do começo da história, ela vem da minha primeira mensagem. Porque, assim, a gente aqui nessa mesa até a gente conhece, a gente é capaz de perguntar essas coisas. Certo. Agora, o consumidor normal ele fica nos números. Ele vai acreditar na celebridade que fez a propaganda. Então chega lá o cara e vai parcelas baixinhas. Ele vai lá achando que a parcela é baixinha. O pior problema que tem é a parcela baixinha, porque a parcela baixinha ela não é suficiente nem para pagar a correção do mês. E daí o saldo ele fica astronômico. Ou seja, é uma informação distorcida, errada, que todas praticam. E praticam por quê? Porque vale a pena e porque não tem um órgão que fiscalize efetivamente. Você falou no ponto. Eu acho que falta um pouco de ética nessas relações de consumo. E aí, ao final, é verdade que se paga 3 apartamentos? É verdade que se paga 3 apartamentos se conseguir o financiamento. Porque senão você pode perder os 70 mil que você pagou e não ficar com nenhum apartamento. Dependendo da situação. Corre o risco. Se você não conseguir o financiamento, a empresa vai ainda te pressionar a desfazer o negócio, vai dizer que você não deve mais nada para ela vai desconsiderar toda a dívida futura e deixa você quieto, não vai te processar. Mas hoje mudou um pouquinho, por causa da legislação, por causa da transparência. O judiciário tem entendido essas tem devolvido, às vezes, o dinheiro corrigido. O Supremo Tribunal Federal, ontem, inclusive, firmou uma jurisprudência, doutor, o STJ, no sentido da devolução do dinheiro, tanto para o comprador como para o vendedor. Isso talvez amenize um pouco esse sofrimento. Corrige o dinheiro que ele pagou, mas não tanto, mas corrige pelo menos uma inflação real. Em São Paulo já existem 3 súmulas nesse sentido, determinando a devolução. Mas o que acontece é um outro ponto também que as construtoras sabem.
Ou seja, 3 a 4% das pessoas lesadas vão buscar algum tipo de reparação na justiça. A pessoa, quando compra um imóvel, ela não compra pensando em desistir. Ela compra, esse é o maior sonho da vida dele. Concretizar o seu sonho, então, ela vai pagando e vai se apertando. Daí ela vende o carro no meio do pagamento, ela pega dinheiro emprestado com a sogra no meio do pagamento, ela pega dinheiro no banco, no cartão de crédito, pega dinheiro em todo lugar. Quando ela conclui que não tem jeito e ela vai precisar devolver o imóvel, a última coisa que ela vai fazer é isso. Ela não tem mais aonde pegar dinheiro. Ela chega na construtora ali com o pires na mão, dizendo que não tem mais como, não tem o que fazer. E a construtora sabe disso. E a construtora vai dizer para ela, olha, o nosso contrato aqui, na página 48, item B, letra C, diz que o senhor não pode desistir. E que se o senhor desistir, a gente vai reter 30% do valor do imóvel. É isso mesmo. O senhor ainda estaria devendo 10 mil para a gente. Mas a gente vai deixar assim... E o senhor assina no X, senão nós vamos processar o senhor. E a pessoa acuada, ela acaba assinando aquilo porque... Entrega até as calças. Ela quer se ver livre do problema. E a construtora sabe disso e por isso age dessa forma. E ninguém fiscaliza. E mais uma coisa que eu sou um sonhador mesmo, né? Sim. De que a tecnologia vai ajudar na área de vocês. Eu acho que a informação pública que é liberado a todas as informações, a jurisprudência, perfeito, que é aquilo que já aconteceu, que vocês usam muito, né, no direito do direito, sim, isso também é o direito do consumidor. Uhum. E você falou muito bem, cara, como nós somos maltratados no mundo, hein, como cliente. Isso não é só Brasil, isso não é... No mundo. Mas a legislação evolui, mas a falcatrua evolui no mesmo sentido. Eu te dou um exemplo muito claro. A Lei 4.591, que trata da incorporação imobiliária, ela diz claramente que a empresa não pode alterar o projeto construtivo depois de registrado o empreendimento no registro de imóveis e colocado à venda, salvos com anuência expressa de todos os compradores. Daí, naquele contrato de promessa de compra e venda que você recebe de todas as construtoras, tem lá uma procuração que você dá poderes à empresa de alterar em todo, parcial ou em todo, o projeto construtivo e registrar no RI. Em que pese a lei dizer que não pode, você já deu uma procuração para a empresa fazer essa alteração. Você já deu uma procuração para a empresa pegar um financiamento bancário e dar o seu imóvel como garantia. Você já deu 10 procurações no meio desse contrato para empresa que você não sabe que deu. E você, quando realizar um sonho, principalmente de moradia, e principalmente desse nível que nós estamos falando, que é o primeiro imóvel e tudo mais, ele está aberto para qualquer dificuldade. Todos os empecilhos que pode acontecer para que ele não assine, ou que o advogado fale na sua coisa. Quantas vezes você já disse para um cliente seu, falou assim, eu não assinaria, eu não faria isso, e ele acaba fazendo por um sonho. Porque o que você disse, se a pessoa for ler a fundo o contrato, não assina. Ela não assina. Não assina. Ela não tem opção. Contrato de banco, de cheque especial, de cartão de crédito. Não assina. E qual é o caminho, doutor Marcelo? Agora nós vamos falar para quem está nos ouvindo, para o nosso ouvinte e telespectador. Na sua opinião e com a sua experiência nesse sentido, que é uma dor de cabeça tremenda, o que dizer a essa pessoa que deseja comprar seu imóvel? Bom, compra de terceiros, sai da construtora, não compra na planta. Já estou aqui querendo saber tudo. Sim, talvez a compra na planta seja a mais arriscada, mas é a que facilita mais a vida do comprador, porque a pessoa não tem uma educação financeira. Então, qual é a vantagem de comprar na planta? Economicamente, nenhum. Os economistas já provaram isso. Mas, comprando na planta, você tem uma parcela mensal que você paga durante 3 anos, que é uma obrigação e que serve como uma entrada. Ninguém consegue juntar 30% do imóvel, ele não consegue se educar dizendo, eu não vou gastar R$1.000 por mês e vou pôr numa caderneta de poupança. Daqui a 3 anos eu tenho lá 35, 40, 50 mil reais e vou dar entrada num imóvel equivalente a esse, ou melhor, absolutamente factível. Seria o ideal, mas a pessoa não consegue. Então, a compra na planta é por uma falta de educação financeira mesmo. Comprar na planta, se não tem solução, a melhor coisa é ter ciência do que está fazendo. Então, saber que eu vou ter que pagar um valor elevado, saber que eu vou ter correções, saber que eu vou ter uma parcela intermediária de valor alto, saber que se eu atrasar vão me colocar juros e correção, saber que a obra provavelmente ou muito possivelmente vai atrasar e eu vou ter que ter um plano B, eu não posso casar contando com aquele apartamento porque eu vou ter que morar na casa da minha sogra. Ou seja, eu tenho que saber de todos os problemas que envolvem esse mercado para ter ciência do que eu estou fazendo e avaliar se realmente esse é aquilo então, vou que eu quero fazer. Formular outra pergunta. Na sua opinião, o que seria mais honesto no mercado de prestação de serviço, né? Ou de consumo? O que seria mais honesto em relação às construtoras e a esse consumidor? O mais honesto seria a construtora agir de forma transparente e passar para o cliente todos os valores com as projeções futuras e aquilo que ele vai ter que pagar. Mas elas têm uma concorrência muito grande entre elas. No mercado aquecido como esse, concorrem inclusive com prazo.
Por que esse tanto atraso existe no mercado? Por quê? Se você andar... Mas já contempla multa lá, né? Inclusive para obras que serão multa entregues. contra o comprador. Não, contra a consultora também, Não, já não vi. tem. Mas após a Já decorrência tem. de 180 180 dias o prazo é não, muito e a longo. a multa é irrisória, ela não é aquilo que o 2%. comprador... É 2% sobre o valor pago, é uma coisa bem É um defasada negócio para o bem comprador. leonino. Bem Para o leonino. construtor, tudo. Nós precisamos conversar Para com os nós, não. nossos amigos deputados, né, Precisamos. Misael? É uma Mas é que isso é seara de boa. alçada federal. Mas é da alçada federal, e daí você faz alguma coisa na lei e certamente o contrato vai fazer um ajuste para atravessar essa lei. Então, quer dizer, o que a construtora deveria fazer é agir de forma honesta, transparente, cristalina. Honesta ou ética? Porque eu Ou acho que, ética. eu acho que a gente está Ética. discutindo muito aqui, e essa coisa eu venho batendo nisso sempre, quer dizer, a grande questão da ética na relação de consumo. O consumidor, ele fica... tudo, vocês reparam que todos os conselhos, dicas, cartilhas, todas elas são colocadas na mão do consumidor, ou seja, ele tem que se proteger. Agora, como é que a gente faz para ter um mínimo de certeza de que quem está se relacionando com a gente tem um pingo de ética? É isso mesmo. A gente Aliás, não pode desconfiar de todo mundo, senão você não se mexe. para que existem os conselhos, as entidades de classe? Né? Não seria para Exatamente. consagrar a ética Mas ela consegue profissional? atingir muito pouco a população. Mas eu acho gozado. O pessoal luta pela presidência de uma determinada entidade. Pra quê, né? Só continuidade. Mas o problema é que no Nada se Brasil faz. a ética financeira ela ainda é a que prevalece sobre todas as outras. Então, tem quando tem lamentavelmente. dinheiro... Falta de ética financeira. Eu acho que os dois colocaram muito bem, tanto de ser honesto e ético, né? E o ético tem que ser para nós também. Isso. Claro. Quantos de nós aqui conseguimos ler todos os manuais de algum equipamento que nós É compramos? o inferno, Nós gente. Isso é Não coisa dá. para homem, né? Eu Mas tô aqui vamos lá. acompanhada de várias mulheres no estúdio. Isso é coisa para vocês, né? Porque não Mas- dá. mas- A gente gosta de ler revista. Ler manual não é... Não Mas você convém. vê, por exemplo, eu concordo. Eu acho que o que deveria dizer é o seguinte, olha, mais ou menos assim, de ética e está ligado um pouquinho à honestidade, sim. Que aí tem aquele problema de uma venda só, né? Toda venda só, ela é complicada, você tem que avaliar muito mais. Eu concordo com você, é triste isso, cara. Mas vamos lá, se pudesse unir a honestidade de quem está vendendo e dizer, ó, você está comprando um imóvel de 300 mil, você vai pagar 70 mil a hora que você for receber. E provavelmente o teu saldo devedor de 240 daqui a 36 meses vai ser os mesmos 300 para você, vai financiar e já seria melhor. E esse custo de entrada dos 20 mil que dá de entrada a parcela por mês o é para lucro pagar. lá do- Não. Não É é para o pagar toda a infraestrutura de fazer o stand de venda, colocar as corretagens dos corretores que vendem, está tudo embutido nesse preço. Os É, coquetéis, mais os almoços, as festas, entendeu? Então, tem que saber, está tudo embutido no preço, não tem outro jeito, gente. Não tem milagre. Não tem Agora, milagre. o que falta é esclarecimento. E, infelizmente, nós tivemos uma ascensão o muito que grande falta agora. Não também. falta só esclarecimento. Na verdade, o que falta é uma concorrência Uma verdadeira concorrência, entre as exatamente. empresas. Porque A todas procura agem ainda da é maior do mesma que a oferta. forma. A procura ainda é maior que a Muito oferta. maior. E todas agem da mesma forma. Elas padronizam a forma de atendimento, elas concorrem entre si usando as mesmas técnicas e o comprador fica... tem pra onde fugir. Ele fica Aquário. à Eu, mercê das eu empresas. participei essa semana no Senai de um evento de educacional, de empreendedorismo, de inovação. E aí teve várias pessoas lá, inclusive presidente de multinacionais e tal. E aí nós voltamos a falar disso aí, né? A procura é muito maior, né? Sim. É a mesma coisa do emprego que está acontecendo no Brasil. Nós temos 6% de desemprego no Brasil. E você não tem mão de obra. É isso mesmo. Se tivesse 30% de desemprego no Brasil, você teria mão de obra. Então, olha que coisa de louco. Então, nos grandes países que já desenvolvidos ou melhores, até aqui mesmo, o Chile, aqui embaixo, o México, o cara ele é presidente da América Latina, sediado no México, ele que disse isso. Então, essa balança que a gente não consegue equalizar, que não consegue Perfeito. num país tropical tão grande como Vamos fazer um rápido intervalo para a gente beber uma aguinha e você também, né, participar conosco através do nosso telefone, é o 11 50 81 37 82, ou também por e-mail, liliane@tvexito.com.br. Estou aguardando aqui o seu chamado, tá? Um beijo e a gente vai, mas volta rapidinho. Até já. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução
porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Quero te fazer um convite aí, viu? A AFEPESP, através de sua Coordenadoria de Esportes, oferece aos associados em instalações próprias, centros de condicionamento físico para práticas de esportes e cuidados com a saúde. Os locais ficam na capital, sede social, unidades regionais, na leste e sul, e no interior, unidades regionais de Bauru, Campinas, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos e São Bernardo do Campo. Os associados e dependentes que desejam saber outras informações sobre os serviços e também as unidades de atendimento da associação, acesse o site afepesp.org.br ou por telefone 0800 7717 144, tá bom? Olha, gente, bastasse a notícia que chocou a todos nós, né, da queda de um guindaste da obra do Itaquerão, que destruiu 2 andares do estádio e matou 2 funcionários que trabalhavam no local. A arena, que deverá ser palco de abertura da Copa, estava quase pronta e tinha inauguração prevista para janeiro, mas a data já foi adiada. A FIFA aguarda os laudos para falar na próxima semana sobre os novos prazos ou mudanças no local do evento, mas choca a todos nós que mais um acidente ocorrido aqui em São Paulo, para você que nos ouve aí, né, pelo Brasil afora, quiçá pelo outros países, mais um operário morreu em obras aqui, a cair de uma obra num prédio, num bairro aqui de São Paulo, Campo Belo. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima caiu do 20º andar do edifício que, aqui em São Paulo, o sindicato questiona a falta de fiscalização da prefeitura, especialmente nas questões que envolvem a segurança dos operários. Você acha que essas duas notícias aí têm algo em comum, Misael? Ou não necessariamente? Primeiro, vamos lamentar o problema das vítimas, as famílias claro. das vítimas, que é desagradável. Fiscalização falta em qualquer segmento. O poder público, infelizmente, ele não está presente para disciplinar, para fiscalizar. Eles estão, com muita frequência, presentes para autuar, né? Hoje mesmo eu saía da minha casa, um prédio numa rua completamente sem movimento, mas tem uma plaquinha lá, início do estacionamento. Então, tinha uma senhora que estacionou o carro lá para pegar uma criança no prédio. O guarda parou a motocicleta e estava lá multando. Quer dizer, eu achei isso um absurdo. Não tem movimento na rua. Tem a placa, tem a sinalização, é bem da verdade. Que eu também nem sei por que colocaram aquela sinalização. Então, quando você depende do poder público, é lamentável as coisas. E eu fico feliz, Henrique, com o seu otimismo. Fico feliz e vejo você um homem diferenciado. Começo a me inspirar nas suas palavras com tão pouco tempo de convivência. Porque não é fácil você conviver com essa administração pública do país. Os acidentes, eles ocorrem, realmente ocorrem, acidentes. Mas a omissão dos órgãos públicos é muito grande. Você me lembrou, faleceu esse ano em Bauru uma tia nossa muito querida, e no velório, no sábado, e estava vazio a rua. Tinha poucas pessoas, ela já idosa, e foi muito rápido, enfim. Aí eu fui estacionar meu carro, tinha uma sombra maravilhosa, juro que eu não vi, e parei no local de cadeirante, mas vazia a rua, não tinha 200 vagas em torno. Na hora que eu saí do velório à noite, cheguei lá, estava a multa e tive que pagar. Volto a dizer, obviamente você tem razão. Por que ela parou ali, parou errado? O que não existe é bom senso. O que não existe é está em falta no mercado. É complicado. É complicado. Só autua. Como se o contribuinte tivesse uma árvore que ele balança e cai dinheiro para pagar tudo. Quer dizer, não é. Eu confesso mais uma vez, fico feliz pelo seu otimismo como empresário. Mas nessa questão das obras não é só ausência de fiscalização. A gente teve recentemente um outro acidente grande aqui em São Paulo, na mesma região do Itaquerão, que desabou um prédio ali
de 2 pavimentos e morreram 8 funcionários. E essa obra já tinha sido fiscalizada por 2 ou 3 vezes pela municipalidade, ou seja, a questão não é a falta de fiscalização, e sim também a corrupção envolvida no assunto. Mas eu concordo com você, são dois exemplos aí. Primeiro que esse prédio realmente é lá do estrangeiro aí, né? Não sei de onde é, não adianta falar também. Tinha não sei o quê, estava irregular, provavelmente tinha um peso maior do que a estrutura. Ele tinha um andar a mais. A mais, é isso aí. Agora do Itaquerão, não. O Itaquerão está super bem fiscalizado, tem defesa civil lá dentro, tem engenharia, a construtora lá, se não me engano, também não fazer propaganda, mas acho que é o Odebrecht. Exato. É isso, né? É isso. Ele está lá dentro. Porra, um acidente, eu brinco muito com a minha esposa, que tudo que acontece comigo eu sou desastrado, né? E o que acontece com os outros são acidentes. E a própria palavra do acidente explica, é acidente, não é... Você vê... Pela 38ª vez, aquele Sim, guincho estava levando... mas havia relatos de que a pressa foi a inimiga ali, porque eles precisavam ter tomado algumas outras... Mas o que aconteceu lá? Que apareceu uma filmagem, olha a tecnologia aí, vocês viram ou não? Sim, sim, do uma arquiteto. Filmagem. Então, o que aconteceu? O cara, por acreditar muito na capacidade profissional dele de fazer, e repetitivamente ele fazia a mesma coisa e todas com sucesso, a hora que começou a balançar lá, ou por vento, ou por alguma coisa, ele tinha que ter descido a peça e feito de novo. E ele ousou e foi. Entendeu? Então, essa ousadia, você fala assim, putz, e aconteceu. Agora, desculpa também, né? Agora, acidente fatal. O que o cara estava dormindo aqui para os senhores da mesa. Hein? Quantos equipamentos similares àqueles estão estendidos em São Paulo? Então, é absurdo. Aqui na Faria Lima mesmo tem um... Aonde que caiu um dia desse agora? Não sei eu aonde. Morro de medo. Agora, assim, fora do Brasil, né? Que caiu também. Foi na China, Coreia. Eu morro de medo. Agora, recentemente. Então, gente, não é um problema específico disso. Tem que lamentar assim, as mortes. Sim. Você concorda? Você quer ver mais irresponsabilidade? Desculpa. Sim. Quem estava manipulando, pode ter certeza que ele falou para ninguém ficar embaixo. Isso. Porque não ficou. Ninguém fica embaixo. Porque ela pode pegar num bico, numa coisa, cair uma telha e cair. E quem estava dormindo embaixo de uma área que estava tendo uma produção daqui era absurdo. Desculpa. É difícil. É difícil. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que é no mínimo curioso. Cartão Fidelidade pode trazer efeito negativo? Yes. Olha só, hein? Das práticas adotadas por empresas para tentar manter os seus clientes, o cartão Fidelidade talvez seja o mais comum. Porque lá no França Café, então, não? Cada cafezinho lá não vale um cartãozinho Fidelidade? Tentamos por 2 ou 3 vezes, não conseguimos. Primeiro, pelo tamanho que nós estamos, né, que são muitas lojas, muitos donos de loja, muitos empreendedores, que o maior desafio que eu tenho é encontrar bons empreendedores. Eu brinco até de 5, 10 anos atrás, nós éramos escolhidos em alguém que quisesse ter uma loja France Café. E hoje, graças a Deus, nós podemos escolher. São mais de 80 pedidos de franquia por mês, nós aprovamos 12 ou 13, e estamos negociando e fechando contratos de franquia, 3 ou 4 no máximo por mês. Senão também é irresponsabilidade, não tem capacidade de crescimento, planejamento. Enfim, não adianta querer inventar a história e inventar. E por que deu errado lá o cartão Fidelidade? Não é que deu errado, nós não conseguimos implantar o cartão Fidelidade. Porque o cartão Fidelidade, ele tem que envolver pessoas de loja para loja. Aí um cliente vai na sua loja, lá em Campinas, tem o direito de pontos no cartão de Fidelidade, depois vem gastar na minha loja aqui no Tatuapé. Entendeu? Então, não é uma associação, é uma fidelização. E a hora que ele tem esse cartão de fidelização e ele fala assim, eu sou fiel ao France Café, como as últimas pesquisas, mais de 50%, 60% do heavy uso na nossa rede. Então, ele quer ter o direito de usar. Então, imagina se 10 clientes vão na tua loja e depois vem usar a fidelidade na nossa loja. Como é que nós fazemos essa compensação? Não foi só nós, não, viu? O grande problema é esse mesmo. Vamos lá, Enio. A fidelidade, né? O cartão fidelidade, ou a fidelidade, significa premiar aquele cliente que frequenta a minha loja, que vem à minha loja repetidas vezes. Né? E aí, o que acontece? O cliente que vai várias vezes ao mesmo estabelecimento, o que ele espera? Espera ser tratado de uma forma diferenciada. Né? Ou ele espera alguma coisa, que essa alguma coisa que ele espera só está na cabeça dele, não está na cabeça do lojista. E a hora que ele tira o cartão, ele quer o sorriso. Ele quer, de novo, volta para aquela questão da experiência. Ele quer a mesma experiência. Se você não se preocupou em saber quem aquele indivíduo é, ou se você não tem como fazer isso, você não pode devolver a experiência boa que ele teve. Ou não consegue atendê-lo. Aí isso gera frustração. A frustração é muito pior do que a decepção na primeira vez. Então, ele vai começar a falar, não, poxa, aqueles caras, cartão fidelidade não serve para nada.
Isso mesmo. Né? Eu quero tomar café na outra loja e não posso. Eu não sou de TI, não, e não sou de área de tecnologia, mas, mais uma vez, eu volto a falar na tecnologia. As redes sociais hoje é um cartão fidelidade. Não é fácil você manter ativo e responder todas aquelas questões que eles nos questionam sobre atendimento, sobre produto. Outra coisa muito importante que eu acho em termos de tecnologia também, nós somos inovadores, né? Nós que fomos os primeiros que lançamos conexão sem fio, Wi-Fi lá atrás. Inclusive saiu uma grande matéria numa revista aí, Exame, se não me engano, que se encontrava no gabinete da Presidência da República, na Infraero, nas lojas do France Café. Isso deixa a gente muito orgulhoso. Hoje mesmo nós acabamos de fechar, 2 meses atrás, um contrato para colocar antenas 4G em todas as nossas lojas, motivado por ações, por eventos, né? Do religioso ano passado, esse ano no Rio de Janeiro, Olimpíadas, Copa do Mundo. Isso é muito importante, mas eu acho que a fidelidade do cliente está em ele ser fiel a você. E essa troca é você conseguir fazer com que ele seja atendido no mesmo nível, com fidelidade. Desde que também exista a reciprocidade de você. Claro, esse é o grande problema. Mas você sabe, eu acho que o Marcelo falou isso mais atrás. A relação de consumo ela é uma relação de mão dupla. Né? Tem direitos e deveres dos dois lados. Então não adianta, quer dizer, aquele que fala, aquele que você falou da orientação, né? Aquele que orienta, se orientar e quem escuta não ouve, não adianta nada. Então, assim, a questão, eu acredito que se fala muito nessa palavra cidadania, né? A gente tem que voltar a ela e tentar entender o que ela significa. Né? Eu quero exigir os meus direitos, mas também preciso cumprir os meus deveres. Se você pegar essa simples palavra que você aprendia lá, não pareço velho, mas já sou, lá em Moral e Cívica, há muitos anos atrás... Que faz falta. Né? Está fazendo falta nas escolas. Assim, cidadania é uma mão dupla que ela permeia a sociedade inteira. Então, assim, não adianta nada. Né? Eu ter o cartão fidelidade, chegar lá e querer uma coisa que não era para ter. Que não vai ser atendido. Mas eu já sei que não era para ter. E outra coisa importante, por exemplo, nós temos acesso à internet gratuitamente, que nós fechamos também 2 acordos, vamos ter uma TV nossa. Estamos implantando o ELANE, que é treinamento à distância para todos os colaboradores, são mais de 3 mil. E eu acho que a fidelidade hoje, por exemplo, é dele entrar na nossa loja e fazer um acesso e se identificar. Porque como é que ele quer ser fiel se ele não se identifica? E o cartão fidelidade, na maioria das vezes, ele tinha simplesmente um cartão. Ele era um número. Eu não quero que um cliente meu se torne um número dentro das nossas redes. Só das nossas lojas. Um detalhe interessante, quer dizer, aquele cartão fidelidade é diferente do cartão de comprador frequente. Né? Até a história da companhia aérea, o Frequent Flyer, não é fidelidade. Né? A fidelidade representa uma relação com a marca muito mais forte. Compra frequente é um prêmio porque eu comprei muito, isso é outra coisa. Né? E essa diferença se educa. Agora, o consumidor, não sei se ele sabe exatamente essa diferença. Vamos ser realistas também. Em algumas lojas de departamento, funciona muito bem. Porque são todas do mesmo dono, com a mesma finalidade. E a hora que uma empresa dessa faz um cartão, ela honra em qualquer loja dela com maior tranquilidade. E honrar é isso aí, né? Essa parceria dos meus direitos. Porque se ele também vai lá e depois quer sempre um jeitinho a mais. Não, eu tenho 5 mil pontos. Posso comprar esse de 7, 8? Só vale 5 e 100, mas me dá 100 pontos aí. Gente, ó, deixa eu contar para vocês, o Gilberto Santos da Moca, José Henrique, já faz uma pergunta para você. O cooperativismo pode ser considerado a face humana do capitalismo? Não sei, eu acho que não. Acho que o capitalismo é capitalismo, tanto que hoje já está começando a abrir o capital na China, vocês viram na Veja essa semana. E a corporação, ela tem que sempre ser independente, eu acho. Agora, a corporação ela tem que ter a visão de cliente também. Porque hoje, por exemplo, se você me trata bem aqui, eu sou um cliente seu. E você tem que ter isso com a tua relação, com a tua esposa, com a tua família, com todo mundo. Eu coloco muito o cliente, gente, como o maior patrimônio que todos nós temos. Quem está nos assistindo é teu cliente. É verdade. Com certeza. Então, aliás, a Lei Fronteira. Dubai, você acredita? Um monte de gente no Emirados Árabes lá. Um beijo para todo mundo nos acompanha aqui. Tivemos lá o ano passado. Eu e minha esposa. Gostou muito? Gostamos muito. É irrealidade. É meu próximo destino. Não é real lá, hein? Ai, adorar lá. Gastou muito, então. Não é questão de gastar, não. É muitas opções de gastar. Você não consegue gastar lá. Maravilha. Porque tudo lá, como é que pode, né? Grandioso demais, né? Nossa, moderno demais, né? $700 mil. Como é que você compra um Tem capacidade de gastar. Eu não tenho. O Alberto Curuvi, Misael, então estão demolindo o elevado lá no Rio de Janeiro e há simplesmente um caos viário naquela cidade. O que poderá acontecer aqui em São Paulo se resolverem também fazer o mesmo com Minhocão?
Olha, eu tenho muito receio disso, porque se alguém desenvolver essa ideia para São Paulo, eu pergunto, não sei onde vamos parar com o trânsito, porque São Paulo realmente já está intransitável. O Aldair do Jardim. Para você ter uma ideia, quando a Erundina foi prefeita, ela queria demolir aquele viaduto ali do Parque Dom Pedro. Nós aqui interditamos essa demolição. Se me permite, lembra-se do Walter Abrão, vereador Walter Abrão? Nós, em conjunto, aqui interditamos. É um viaduto feio, horrível. Eu acho que é diferente. A perimetral no Rio de Janeiro é o acesso do porto, é outro destino. Eu acho que existe uma grandeza embaixo de área que pode fazer 8 pistas de cada lado. É uma pista que vai levar a sede dos Jogos Olímpicos agora. E vai haver uma urbanização e tudo mais. Desculpa, o Minhocão conheço muito bem ali. Ali não tem nada o que fazer. Para fazer o que está fazendo na perimetral no Rio de Janeiro, teria que tirar 100 metros de cada lado. É impossível, são todos prédios antigos. São projetos diferentes. Bem diferentes. Aliás, deixa o Minhocão lá. Aliás, vamos ter o nosso Puerto Madeiro aqui no Brasil, né? É isso que vai ser transformado aquilo lá, né? O Aldair do Jardim diz assim, doutor Marcelo, está aumentando o número de proprietários que estão negociando seus imóveis diretamente com os compradores, sem intermediação, inclusive, de corretores? Sim, existem os proprietários que estão negociando os imóveis, vendendo esses imóveis na planta. Mas eles não conseguem fazer isso diretamente sem que haja, pelo menos para imóvel na planta, sem que haja anuência da empresa. Ou seja, se você compra um imóvel e quer repassar esse imóvel para ele, é necessário que a empresa dê anuência para que você encontre um comprador com as mesmas condições que ele tinha, para que a empresa possa aceitar isso. E, normalmente, ela cobra uma taxa de intermediação de 2%, que é ilegal. O judiciário entende que é ilegal e determina a devolução desse valor. A Maria do Socorro da Vila Guilherme diz assim, Liliane, minha opinião sobre o caso do desabamento do Itaquerão. As pessoas, em geral, estão preocupadas se a Copa vai ser aqui, se o estádio será entregue a tempo. O que aconteceu, gostaria de estar errada, mas isso aconteceria nos Estados Unidos, no Japão, qualquer país da Europa. Estão chamando de incompetência e fatalidade. Fatalidade é quem perdeu suas vidas. Liliane, você é uma grande âncora no radialismo, parabéns. Eu fico com vergonha de ler elogios, viu, gente? Muito obrigada, viu? Um beijinho, também te adoro. Obrigada pelo carinho. O Antônio Luiz, de Itaquera, parabéns à mesa. O programa está de excelente qualidade, deveria ser chamado, ao invés de gente que fala, gente falando. É isso mesmo, que vocês estão falando que o povo quer e merece ouvir. De Morro Ainda Bodoso. bem que temos esse espaço aqui, né? É, isso Agradecer mesmo. imensamente Graças ao meu outro herói. Meu mestre é Fausto Camões. Outro herói que mantém. Tanta luta Só aqui eu tenho 8 anos nesse programa. 8 anos. E aí o desafio a quem senta aqui de saber se tem alguma orientação lá fora para dizer alguma coisa ou não dizer. Aqui é livre, uma tribuna livre. A Valdira de Morro Doce, a cidade está acabada. Não ganham mais meu voto. O prefeito está deixando a cidade um caos. É o desabafo dela, né? A Jerusa de Campo Belo. Enio, o que você acha aí do Black Friday? Eu acho uma palhaçada. Isso no Brasil não funciona mesmo. Aliás, vale a pena ressaltar que o Genioso, né, que escreve aí como ninguém, hoje colocou na sua coluna, cadê aqui que a minha colinha aqui no final, o Zé Simão. Ele diz lá que eu morri de rir hoje de manhã já lendo a coluna dele. Fraude. É a Black Fraud. Porque no país, né, você vai comprar tudo pela metade do dobro, entendeu? Segundo a análise dele. É essa a sua análise também? Então, eu questiono muito com a minha esposa, né? Ela fala, meu amor, eu fui numa loja, tem uma promoção lá, 50% de desconto. Mas você viu o preço que estava uma semana antes? Porque estava R$10. Aí ele passou para 15%, dá 50%, só está dando 25%. É isso mesmo. Existe desconto, eu acho que é real, eu acho que funciona. E é aquele, de novo, respeito ao consumidor, né? Quem trabalha mais, quem vende mais, é mais ou menos por aí. Eu acho que existem duas coisas diferentes aí que tem que ser levadas em consideração. A primeira delas é o Black Friday, algo importado. Como é o Halloween. O americano. Pois é. Então, assim... mas lá funciona, viu, mas gente? funciona por quê? Eu adoro. Funciona porque lá, esse Black Friday acontece entre um feriado de Ação de Graças, que é um feriado importantíssimo, onde todo mundo para. Ou seja, hoje, sexta-feira, ninguém faz nada, é feriado lá.
E aí, como a gente estava até discutindo aqui antes, o comércio cai. Então, eles inventaram um jeito de fazer o comércio se movimentar. Então, tem um motivo. Então, as pessoas... E esse é um lado. Então, aqui chega uma Black Friday que não tem motivo algum. Black Friday por quê? Por isso que é Black Fraud. A fraude talvez seja o evento em si. Mas aí existe uma outra coisa que a gente já discutiu aqui várias vezes hoje. Né? É a história do a fome e a vontade de comer. Né? Todo mundo quer comprar coisas. A gente não se planeja financeiramente. A gente quer comprar e sai comprando. Aparece alguém que diz que vai dar desconto. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Então, assim, as pessoas devem comprar quando precisam comprar, quando tem necessidade de comprar. Mas não porque alguém chegou e disse que tem um desconto. Está baratinho. Vai falar isso para a mulher com sapato. É diferente. A gente sempre precisa de mais um. Eu, por exemplo, não perco a oportunidade. Se eu achar uma conta na rua que tiver 20% de desconto, eu pago. Adoramos recebê-los todos aqui. Vamos tranquilizar a nossa amiga do Itaquera, que ela está preocupada se o estádio será inaugurado ou não. Você não tem a menor dúvida. Vai ser. Com a atual administração, dinheiro está sobrando. Eu tenho uma repartição que nunca viu dinheiro, mas ela vai fazer ali um estudo prévio sobre explosivos em volta do estádio. Receberam 15 milhões assim num piscar de olhos. Minha guarda é bonita, é loira. Eu não sei se nós estamos no tempo. Não, acabou. Acabou? Que mas você volta. Você gostou do programa? Mas eu diria uma coisa para você rapidinho. Diga. É uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Nós precisamos pensar no Brasil daqui 20 anos, não sei quantos nós vamos estar vivos daqui 20 anos. Eu vou estar vivo, eu com também. certeza. Eu também. Eu não vou estar, eu vou estar se não estiver, porque o homem lá quer, então não adianta, né? Certo. Mas nós vamos ter 20 anos maravilhosos pela frente do Brasil. Primeiro, daqui 20 anos vamos ter uma democracia com 45 anos, porque nós somos jovens democratas. Segundo, nós vamos ter um país que hoje planta menos de 10% da área plantável, mata a fome do mundo se plantar 30%, se conseguir mandar alimento para o mundo. Nós temos água no Brasil inteiro, lençol freático, embaixo de São Paulo principalmente, não falta água. Nunca se colocou tanto gente na escola e falando de educação. Não sei se nós vamos ter gente bem educadas, provavelmente, mas preparadas, não sei, mas na educação. Nós vamos ter o pré-sal, que queira ou não queira, daqui 20 anos, nós podemos ser um dos maiores países produtores de petróleo. Porque vai ser anunciado que nós temos aí 500 mil barris já da água. Segundo, e tecnologia. Porque daqui 20 anos acabou a informalidade, cada dia que passa mais informação para todos nós, para vocês advogados, vocês têm acesso hoje a processo online. Eu tenho hoje 70, 80 lojas online. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Esse é o Brasil, gente. Quem não acreditar nisso... Que venham os novos tempos e que possamos estar todos gozando de saúde para ver tudo isso aí na profecia do nosso querido José, que falou tudo isso aí. A gente sai mais animado nessa sexta-feira. Obrigada, viu? Obrigada pela participação, sucesso. Normalmente imagina. Um pouquinho mais só do que os outros. Marcelo Tapai, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso querido Misael. Sempre é uma satisfação, Lito. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Olha, eu quase que eu dei uma interferida aqui com você, vê.